Nas sociedades de tecnologia avançada, atualmente os indivíduos trabalham pelo menos 8 horas diárias para sobreviver. Necessitam de pelo menos 15 anos de estudos para garantir um nível médio de qualidade de vida. Quanto menor for o investimento de tempo e recursos para os estudos, menor serão os rendimentos. Ei, parabéns, tá? 15 anos de estudos para garantir um nível médio de qualidade de vida. Quanto menor for o investimento de tempo e recursos para os estudos, menor serão os rendimentos garantidos para a família. Assim, se não quisermos nos submeter a uma vida materialmente difícil e com poucos recursos, temos que investir bastante em nossa qualificação profissional. Essa situação é completamente diferente em uma tribo, em que a tecnologia se resume aos instrumentos de sobrevivência, como arados, machados e teares. O indivíduo de uma tribo brasileira, por exemplo, trabalha em média 3 horas diárias e não frequenta um dia sequer em escolas. Ele não precisa se preocupar com sua qualidade de vida, pois todos em uma tribo possuem exatamente o mesmo nível econômico. Sua qualificação para o trabalho se dá durante seus contatos com indivíduos mais experientes, e as crianças participam com os adultos de todas as atividades, sendo submetidas desde cedo a estratégias de sua cultura para sobreviver. Como a sociedade não conhece diferenças econômicas, não existe criminalidade, não existe violência, não existe problemas sociais como drogas, prostituição e doenças mentais. Você pode ter uma ideia de como uma economia como as dos índios, que nos acostumamos a chamar de economia de subsistência, por não produzir excedentes para o mercado, pode ser encarada de forma muito contrária à ideia de miséria ou de condição precária. Os índios efetivamente só dedicavam pouco tempo àquilo a que damos o nome de trabalho. E apesar disso, não morriam de fome. As crônicas da época são unânimes em descrever a bela aparência dos adultos, a boa saúde das numerosas crianças, a abundância e variedade dos recursos alimentares. Os índios efetivamente só dedicavam pouco tempo àquilo a que damos o nome de trabalho, e apesar disso, não morriam de fome. As crônicas da época são unânimes em descrever a bela aparência dos adultos, a boa saúde das numerosas crianças, a abundância e variedade dos recursos alimentares. Por conseguinte, a economia de subsistência das tribos indígenas não implicava de forma alguma a angústia busca em tempo integral por alimento. Uma economia de subsistência é, pois, compatível com uma considerável limitação do tempo dedicado às atividades produtivas. Clastres, 1990. O trecho demonstra que não há, entre os indivíduos da sociedade de economia de subsistência, qualquer sentimento ou evidência de escassez ou penúria. O autor Pierre Clastres defende que essas sociedades não são incapazes de desenvolver tecnologia e não desejam produzir excedentes. Para eles, o valor fundamental é o tempo livre e não a riqueza acumulada individualmente. Clastres, 1990. Jacques Lizotte, que vive há muitos anos entre os índios Yanomami da Amazônia venezuelana, estabeleceu cronometricamente que a duração média do tempo que os adultos dedicam todos os dias ao trabalho, incluídas todas as atividades, mal ultrapassa 3 horas. Não chegamos pessoalmente a realizar cálculos desse gênero entre os Guayaqui, caçadores nômades da floresta paraguaia, mas pode-se assegurar que os índios, homens e mulheres, passavam pelo menos a metade do dia em quase completa ociosidade. Eles não faziam nada, uma vez que a caça e a coleta se efetuavam, e não todos os dias, entre mais ou menos 6 e 11 horas da manhã. É provável que os estudos desses gêneros, levados ao efeito entre as últimas populações primitivas, resultassem consideradas as diferentes ecologias, em resultado muito parecidos. Clastres, 1990.